História principalmente sobre um problema que tenho há anos. Eu estou acima do peso. Sou assim desde que me lembro. Até certo ponto, não havia nada de estranho nisso. Até o dia em que valeu a pena contar essa história. Um dia que nunca esquecerei. Há vários meses, percebi que tinha problemas para conhecer novas pessoas e me expressar. Então decidi fazer uma aula de improvisação. Entrei para um grupo júnior com pessoas da minha idade, a maioria delas estudantes do ensino médio. Quer dizer, nunca foi fácil para mim, e estou dando esses pequenos passos fora da minha zona de conforto. Mas espere, não é disso que se trata a história. De todas as pessoas que conheci na improvisação, havia um cara chamado Josh. Ele é o tipo que todo mundo percebe primeiro. Ele é sensual, bochechas com covinhas, grandes olhos verdes, o sorriso mais bonito de todos os tempos, e o mais importante para essa história é... ele está super em forma. Ele é nadador e pratica desde criança, então nada super bem. É todo musculoso e com ombros largos. É desnecessário dizer que as garotas da improvisação o adoravam. Algumas delas estavam obviamente dando em cima dele, mas durante todo esse tempo ele só estava sendo amigável e nada mais. Ele basicamente mantinha distância, você sabe. Então, é claro, fiquei surpresa quando percebi que ele prestava muito mais atenção em mim do que nas outras garotas do grupo. Mas isso pode significar qualquer coisa, não é? A minha desconfiança, a essa altura, me convenceria de que isso não significava absolutamente nada. Como... talvez ele precisasse de um amigo. Ou apenas de alguém com quem conversar. Eu gostava dele, é claro, mas acho que simplesmente não me deixei envolver. Então você provavelmente pode imaginar o quão chocada eu fiquei quando uma noite, depois que a aula de improvisação terminou, o Josh veio até mim e me convidou para sair. Fiquei completamente perdida por vários minutos, e então, como ainda estava confusa, murmurei algo sobre eu estar muito ocupada e me mandei. Pensando naquele momento agora, posso ver que devo ter parecido muito rude, sem querer. Eu estava com muito medo. Durante a noite toda, eu não conseguia parar de pensar nele me convidando para sair. Fiquei lisonjeada, e não me entenda mal, não é que eu tenha sido privada de conversar com garotos. É só que eu ainda não tinha ido especificamente a um encontro, mas tenho amigos homens. Mas com o Josh é uma coisa totalmente diferente. Depois de não conseguir adormecer por horas naquela noite, me convenci de que devia ter sido algum tipo de brincadeira cruel, de sacanagem. E infelizmente eu não tinha ninguém com quem conversar sobre isso. Nenhum dos meus amigos era próximo o suficiente. Eu tenho um irmão mais novo e uma irmã mais velha, mas, bem, essa é outra história. Nós não somos tão próximos. Nosso relacionamento é baseado em tirar sarro uns dos outros, e eu sempre fui pior nisso do que eles. As piadas são principalmente sobre o meu peso. E você sabe, eu tenho estado de bem com isso, eu acho. Bem, em algum momento, alguns anos atrás, comecei a fazer piadas sobre mim e meu peso, agindo como se estivesse confortável com isso. Então, como você pode ver, perguntar a eles o que eu deveria fazer em relação ao Josh nunca foi uma opção. Então, novamente, eu considerei essa situação como se fosse uma piada, porque eu pensei que essa era a opção mais óbvia. Claro, minha reação foi tentar ficar longe do Josh. Quero dizer, literalmente, eu tentei de tudo. Como escolher um grupo em que ele não estivesse quando fazíamos nossos exercícios na aula de improvisação. Toda vez que ele parecia querer falar comigo, eu desaparecia. Ele não era invasivo nem nada. Ele realmente parecia confuso e triste, já que eu nunca disse não, mas também não disse sim. Claro que ele percebeu que eu gostava dele, então toda a situação parecia uma bagunça vista da perspectiva dele. 2 ou 3 semanas se passaram assim, então a coisa toda ficou realmente estranha. Quanto mais tudo avançava, pior eu comecei a me sentir. Quer dizer, se não passasse de uma brincadeira, o Josh certamente estaria agindo de maneira diferente. Ele não estava nem mesmo tomando nenhuma atitude em relação ao seu plano maligno, que eu tinha certeza de que ele estava tramando, mas eu não tinha ideia do que exatamente poderia ser tal plano. Então, eu comecei a tomar as rédeas da situação. Conversamos algumas vezes, depois começamos a nos enviar mensagens de texto. Claro, eu fui muito cautelosa no começo, mas quando você está conversando com o Josh, é muito difícil manter distância. Depois de uma semana ou pouco mais, o Josh me convidou para sair novamente. E desta vez, eu disse sim.
No mês seguinte, eu provavelmente estava mais feliz do que nunca. Como eu disse, nunca namorei um cara antes, e o Josh realmente parecia uma bênção. Bem, parecia um sonho. Eu sabia que ele era bonito e uma ótima pessoa, mas quando começamos a namorar, aprendi que ele também era muito gentil, amoroso e perfeito. Ele tinha ideias surpreendentes de encontros, por isso não se tratava apenas de assistir a um filme e tomar um café depois. Certa noite, o Josh me levou ao topo do edifício mais alto da nossa cidade. É um centro de negócios com 40 e poucos andares. O pai do seu amigo trabalhava lá como segurança, então ele pediu que nos deixasse chegar ao telhado para observar a cidade à noite. E tudo isso foi uma surpresa maravilhosa. Primeiro era apenas euforia, mas então eu comecei a perceber coisas. Eu sei o que você está pensando. O Josh deve estar escondendo algo ou deve ter algo que ele queira. Mas não, o problema nunca foi ele. Era eu. Era sobre pequenas coisas que estavam acontecendo ao nosso redor. Eu via os olhares surpresos das pessoas que passavam quando nos viam de mãos dadas ou nos beijando. Não é como se as pessoas estivessem apontando dedos e rindo. Não é tão ruim assim, é claro. Mas eu não me sentia muito segura em público. Até que vi um risinho em nossa direção quando estávamos andando na rua. Isso foi apenas o começo. As garotas da aula de improvisação estavam com ciúmes, com certeza. Depois de uma de nossas aulas, ouvi uma conversa e uma delas disse: "Acho que precisamos dar ao Josh um par de óculos ou algo assim." E então o resto delas riu. Ainda me lembro daquele momento em detalhes, palavra por palavra. Essa foi a primeira coisa que realmente doeu. E só piorou quando meus irmãos descobriram. Eles se recusaram a acreditar em mim nos primeiros dias, e isso foi muito desagradável. Então eu mostrei as fotos para eles, e sim, agora todas as piadas deles eram sobre o Josh e eu. Eu apenas agia como se estivesse totalmente de bem com isso, como fazia desde que éramos crianças. Mesmo as pessoas que estavam tentando ser legais, quando falavam de nós como casal, ainda diziam coisas como: "Ele tem um coração maravilhoso para ver além da aparência." Chegou ao ponto em que eu simplesmente não aguentei mais. Eu sei que o que você está prestes a ouvir é extremamente estúpido, mas imagine todas as coisas que acabei de descrever, todas acumuladas, me fazendo sentir cada vez pior. Então, depois de outra piada de mau gosto da minha irmã mais velha, liguei para o Josh e disse que precisávamos terminar. Sim, eu acabei com o nosso relacionamento. Eu queria dizer a ele o porquê, mas eu simplesmente não tinha coragem. Acho que murmurei algo como: "Não é você, sou eu." E desliguei. O que é ainda pior do que fugir quando ele me convidou para sair. Ele parecia atordoado. Tipo, literalmente, no dia anterior tivemos outro encontro incrível. Estávamos nos abraçando, beijando e de mãos dadas. E no dia seguinte, eu liguei para ele dizendo isso. Chorei pelos próximos 2 dias. Eu não sabia o que fazer. Então, quando, vários dias depois, eu fui para a aula de improvisação, eu provavelmente esperava que as coisas com o Josh se resolvessem sozinhas de alguma maneira. O Josh estava lá, mas acho que nós dois tentamos não nos olhar. Então imagine o seguinte cenário. Estou sentada, fervendo de raiva, pronta para chorar, quando me pedem para subir no palco. Eu não quero ir, mas é uma regra que temos, você não pode pular a sua vez. Em seguida, nosso instrutor me dá a cena que preciso fazer. Eu sou uma criança que precisa enfrentar os valentões que fazem bullying. Quer dizer, como é que coisas assim acontecem? Mais tarde, todos diriam que essa foi a minha melhor performance de todos os tempos. Eu coloquei toda a minha dor ali, e eu fui tão fundo no personagem que de repente algo pareceu despertar dentro de mim. Eu sei que parece um pouco estranho, mas quando terminei e todos estavam me aplaudindo, eu me senti uma pessoa diferente. E o que aconteceu a seguir parecia realmente algum tipo de eclipse. Eu me virei para o Josh e disse: "Eu te amo, Josh." Vários momentos se passaram em total silêncio. Foram apenas 5 segundos, mas pareceu uma eternidade. O Josh parecia totalmente chocado. Todos os outros também. Então, depois de alguns momentos, senti o quão estranho foi isso. E fugi. Quando cheguei em casa, meu irmão e minha irmã estavam lá. Fiquei tão pilhada que nem disse oi. Eu disse a eles que durante todos esses anos odiei nossas piadas, que elas me machucavam e que eu não queria que nada disso acontecesse novamente. Os dois pareciam chocados e não sabiam o que dizer.
Mas a questão não era sobre a reação deles, era o fato de eu finalmente colocar tudo aquilo pra fora. Eu senti como se tivesse acordado de repente. Mas ao mesmo tempo, não sei porquê, senti que minha história com o Josh devia ter terminado completamente. Agradeço ao universo que eu estava enganada. Ele me mandou uma mensagem no dia seguinte e disse que queria conversar. É até engraçado, porque tecnicamente era ele me convidando para um primeiro encontro pela terceira vez. Eu disse sim, e na noite seguinte nos sentamos no mesmo telhado onde um dos nossos melhores encontros aconteceu. E parecia que nunca havíamos nos separado. Para encurtar a história, agora estamos juntos novamente. As reações das pessoas ainda são as mesmas quando saímos em público, mas a maneira como vejo as coisas mudou muito. E foi por isso que decidi enviar minha história. Quero que você saiba que merece ser amado. E o que é mais importante, você merece amar a si mesmo e se preocupar consigo mesmo. Essa é a minha história, pessoal. Obrigada por assistir. Se você teve experiências semelhantes em sua vida, compartilhe as histórias nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo e